Estamos ao vivo. Olá pessoal, estamos ao vivo. Inclusive interrompi aqui minha participação no debate das prévias. Estava acompanhando a gente no debate das prévias. Tive que sair da mesa agora, porque vários profissionais de saúde, várias pessoas do SUS como um todo, pessoas que estão nos municípios, médicos, médicas, trabalhadores e trabalhadoras de saúde começaram a encher de mensagem para mim e estão indignados com o pronunciamento feito pelo presidente Bolsonaro em cadeia nacional. Ele parou o país, pediu cadeia nacional para fazer um pronunciamento, como já foi comentado inclusive, que foi protocolar, raso, sem nenhum anúncio, sem nenhuma decisão e mais ainda, sem nenhuma informação realmente importante para a população, no sentido de falar para a população como é que está a situação do coronavírus no Brasil e no mundo, de fato quais são as medidas concretas que estão sendo feitas. Só a fala evasiva. Disse que está reforçando os postos de saúde, reforçando os hospitais. Ora, gente, o presidente Bolsonaro deveria ter vindo em cadeia nacional agora pedir desculpas para o povo brasileiro. Desculpas para o povo brasileiro. Chamou os trabalhadores de saúde. Ele é o presidente onde o ministro da Economia chamou os servidores públicos de parasitas. Chamou os trabalhadores públicos de parasitas. São esses que ele chamou de parasitas que agora ele pede, e vão fazer porque tem responsabilidade com a saúde do povo brasileiro, para estar à frente desse enfrentamento. Deveria ter pedido desculpas para o povo brasileiro, porque vocês vão lembrar, no começo do ano, qual foi a postura de Bolsonaro sobre as pessoas, mais de 30 pessoas que estavam em Wuhan, na China, pedindo para ser trazidos para o país. Nós exigíamos naquele momento de imediato que o governo brasileiro fizesse como outros países fizeram, de trazer as pessoas para o Brasil, exatamente por uma ação humanitária de trazer essas pessoas, mas também porque aquilo que Bolsonaro dizia não fazia sentido nenhum, que não poderia trazê-las para cá porque era o risco de transmitir a doença para cá. É uma ignorância, exatamente a ignorância, porque quando você traz controlado, aí que você consegue bloquear e impedir a transmissão. Nós sempre dissemos, o risco da chegada do coronavírus aqui no Brasil não tinha nada a ver com trazer as pessoas da China, de Wuhan. O risco era exatamente a entrada pela circulação dos aeroportos, dos portos. O risco maior é quando a entrada é descontrolada de indivíduos que vêm, que circulam, como já está presente em 5 continentes. A transmissão do coronavírus está presente em 5 continentes. Eu esperava inclusive uma palavra do presidente, inclusive de apoio ao que os técnicos do Ministério da Saúde têm pedido para a Organização Mundial de Saúde, que seja declarada como pandemia. Não falou nada sobre isso. Covarde, se acovardou, se calou. Será que as pressões econômicas, pressões financeiras, que certamente podem ser um dos motivos, ainda na não declaração de pandemia do coronavírus, também estão falando para Bolsonaro? Também estão segurando a postura do presidente? Devia ter pedido desculpas ao povo brasileiro, porque quando expulsou os médicos cubanos do país na prática, e depois, quando retirou o Mais Médicos das capitais e das cidades de região metropolitana do país, na prática retirou esses profissionais médicos das cidades que estavam cuidando do nosso povo, inventou um novo programa chamado Médicos pelo Brasil, que foi feito há 7 meses, gente. Há 7 meses saiu um programa chamado Médicos pelo Brasil, que não levou um médico ainda para a população brasileira. Não levou um médico sequer para a unidade básica de saúde para repor a saída do médico do Mais Médicos. Nós temos milhões de brasileiros, tem dados que mostram quase 6 mil vagas não ocupadas. E o que tem de vaga ocupada tem uma rotatividade enorme, a ponto, como por exemplo aconteceu com a população indígena, de ter aumentado a mortalidade infantil na população indígena depois da saída dos médicos, do Mais Médicos.
que vinha caindo desde 2012, ano a ano, nosso esforço na época do Ministério da Saúde para reduzir aquele impacto enorme na redução da mortalidade infantil indígena, a entrada dos médicos e mais velhos na área indígena. Pela primeira vez nós conseguimos ter médicos pela área indígena. Bolsonaro os retirou, os expulsou, os agrediu. E agora chegamos em 2019, um aumento na mortalidade infantil indígena. Como nós estamos tendo a situação de várias cidades, das capitais, regiões metropolitanas, que perderam os médicos mais velhos, não conseguem repor. A cidade de São Paulo chegou a ter 300 médicos mais médicos, 120 foram embora esse ano, teve uma ação do governo federal em relação a isso. E ontem, o Ministério de Bolsonaro teve que reconhecer que vai fazer um novo edital para o Mais Médicos, inclusive para as periferias das regiões metropolitanas, recuou, voltou atrás. Cabia um pedido de desculpas de Bolsonaro hoje diante da TV de cadeia nacional, dizendo claramente, senhor presidente Bolsonaro, de que estava voltando atrás. Ainda bem que a terra é redonda, permite que as pessoas deem volta atrás, recupere. Vai ter que soltar edital, nós vamos ficar de olho nesse edital. Devia ter pedido desculpa, devia ter falado, inclusive. Por que não falou? Sabe por que não falou? Porque não tem a hombridade de reconhecer o seu erro. Eu esperava que o presidente Bolsonaro fosse anunciar hoje a data do edital, quando que os médicos e médicas podem se inscrever no edital, se os médicos brasileiros formados no exterior que estão esperando para fazer a validação do seu diploma através do Revalida poderiam participar do edital. Que a regra, a lei do Mais Médicos, o edital do Mais Médicos deixa muito claro. Primeiro, médicos brasileiros, tem CRM no Brasil. Se as vagas não forem ocupadas, médicos brasileiros formados no exterior. Se não forem ocupadas, médicos estrangeiros. Eu esperava que a cadeia nacional fosse para isso, para anunciar o edital, para pedir para os médicos e médicos brasileiros se inscreverem no edital, anunciarem a sua participação. Qual que é a data do edital, presidente Bolsonaro? Achei que esse ia ser o anúncio, que o senhor, assim como voltou atrás em relação ao Mais Médicos, reconheceu que precisa do Mais Médicos para enfrentar o coronavírus, para levar médicos para as grandes regiões metropolitanas. Assim como o senhor teve que voltar atrás quando teve que reconhecer, através da sua MP do Mestre do Brasil, que nós apresentamos emenda, mudamos isso no Congresso Nacional, de acolher os médicos cubanos que eram aqui no Brasil, aqueles que o senhor chamava de guerrilheiros, de açougueiros, de espiões infiltrados. O senhor teve que voltar atrás, porque não conseguiu levar profissionais médicos. Esse seu Mestre do Brasil tem 7 meses, não levou um médico sequer na periferia, na área indígena, nos rincões do país, no sertão do país, nas áreas rurais. Imaginava que o senhor ia falar isso, reconhecer que vai fazer um edital também para acolher cerca de 1.800 médicos cubanos que estão aqui no Brasil, vivem aqui no Brasil, construindo família, estão esperando para poder cuidar do nosso povo. Imaginava que o senhor ia anunciar hoje quando é que vai ser o Revalida, que é aquele exame nacional de validação do diploma que nós criamos, eu, junto com o Haddad, quando era ministro da Educação, eu, ministro da Saúde, governo Dilma, virou o principal instrumento de validação nacional do diploma, e que desde 2017, depois do golpe, nenhum Revalida foi feito e concluído. Temer não fez em 2017, não fez em 2018, o Bolsonaro não fez em 2019 inteiro, e tem milhares de brasileiros que sonharam em fazer medicina, tiveram que sair do país para realizar seu sonho, estão aqui, formados, querendo trabalhar, cuidar do nosso povo, atender na periferia, atender nas áreas remotas, atender onde a gente infelizmente não consegue fixar outros profissionais médicos. Poderiam já ter feito o Revalida ano passado. Eu imaginei que o senhor ia anunciar o Revalida hoje, dizer o seguinte: em nome inclusive do coronavírus, estamos não só fazendo edital ao Mais Médicos, que permita a participação de médicos formados aqui no Brasil, que permita a participação de médicos brasileiros formados no exterior, para fazer ação com supervisão pelo Mais Médicos. Eu achei que o senhor ia anunciar o Revalida hoje. Nada. O senhor fala para os trabalhadores de saúde agirem, mas ao mesmo tempo o senhor retirou os médicos das unidades básicas de saúde. O seu governo fez uma portaria
no final do ano passado, que acaba com o incentivo, com o recurso do Ministério da Saúde para a criação dos NASFs, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, são as equipes multiprofissionais que atuam lá junto com a equipe de saúde da família, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, odontólogos podem compor o NASF, até médicos especialistas podem compor o NASF, farmacêuticos, conjunto de profissionais da saúde que o senhor virou as costas quando o seu governo acabou com o incentivo do NASF, que era um recurso que o Ministério da Saúde repassa para os municípios contratarem as equipes. Imaginei que o senhor ia anunciar esse chamado aos trabalhadores de saúde, aos trabalhadores do SUS, do serviço público, que o senhor ia retirar essa sua proposta no seu governo de reduzir em 25% o salário dos trabalhadores públicos no país, trabalhadores da saúde. O senhor não tem hombridade para isso. Aliás, foram minutos falando sobre saúde sem falar uma vez sequer a palavra SUS, Sistema Único de Saúde. É triste o senhor não reconhecer que é o SUS que o senhor tanto atacou durante a sua vida inteira. O senhor tanto atacou a ideia de termos um sistema universal público de saúde, da saúde ser um direito das pessoas e não uma mercadoria que se vende, que se compra. O senhor que tanto atacou isso, é triste o senhor nem num momento como esse reconhecer o papel do SUS. O próprio Ministério da Saúde já reconheceu. É o Mais Médicos, é o SUS que podem evitar que a gente tenha uma grande tragédia em relação ao coronavírus. O senhor em nenhum momento citou a Organização Mundial de Saúde, que é a agência da ONU, que o senhor desrespeita os organismos multilaterais. Não respeitou. É o Mais Médicos, é o SUS e é a cooperação das agências da ONU que podem evitar uma tragédia como aconteceu na China, em todo o mundo. O senhor em nenhum momento fez qualquer anúncio. Deveria dizer o seguinte: eu vou repor esse ano o recurso que eu retirei da saúde em 2019, que o senhor retirou 9 bilhões de reais, emenda constitucional 95 reduziu em 9 bilhões de reais em 2019 os recursos para a área da saúde. Nada disso, nada disso, nada disso. O senhor veio ocupar o tempo do povo brasileiro, veio ocupar o tempo para não dar nenhuma informação e para mentir para o povo brasileiro. Porque o senhor não está estimulando os trabalhadores de saúde, o senhor tirou médicos das unidades básicas de saúde, quando tenta desmontar o Mais Médicos. E agora tem que reconhecer e fazer o novo edital do Mais Médicos. Esperava que o senhor anunciasse a data do edital, porque isso é serviço público, isso é utilidade pública, isso é motivo para fazer cadeia nacional. Fazer um grande mutirão dos médicos e médicas que querem atender. Vários jovens médicos que se formaram graças inclusive às novas faculdades de medicina que foram criadas no interior do país, na periferia das regiões metropolitanas, que não entraram nos programas de residência médica, gostariam de participar nesse momento desse mutirão. Achei que o senhor ia anunciar o edital, a data do edital, para poderem participar desse enfrentamento, porque é o Mais Médicos que vai garantir que a gente tenha mais profissionais médicos, sobretudo na periferia das grandes cidades. O senhor não fez uma palavra sobre isso, não fez uma palavra sequer sobre isso. Foi um pronunciamento raso, um pronunciamento que não ampliou a informação, um pronunciamento que não anunciou absolutamente nada, ou seja, o senhor quis arrumar um jeito de aparecer na cadeia nacional de TV. E a gente acha que até imaginou que o senhor ia mandar um humorista de novo. O senhor quis arrumar um jeito de falar na televisão essa semana e não falar sobre o PIBinho, crescimento pífio, pior crescimento nos últimos 3 anos em relação ao pronunciamento. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão junto conosco, que estão nos acompanhando. Rafa, tem perguntas aí, o pessoal comentando alguma coisa? Deputado, tem alguns cumprimentos, tem algumas palavras de incentivo aqui. E agora a Tatiane perguntou se é hora de entrar em pânico. Tatiane Perrota de Lima. Os outros companheiros aqui das redes só estão lhe parabenizando e dando suporte e apoio. Ô Tatiane, apesar da revelação explícita do despreparo desse presidente da República, o presidente Bolsonaro, não é hora de entrar em pânico. O
Brasil tem que estar em alerta, os profissionais de saúde do SUS têm que estar em alerta, porque toda vez que surge um novo vírus, e essa é a terceira mutação importante do coronavírus em 16 anos, revela que é um vírus que pode inclusive fazer novas mutações, novas transformações e com isso poder aumentar a letalidade, poder implicar numa mortalidade mais elevada, numa capacidade maior de transmissão. Então por isso que tem que estar alerta. Isso aqui que eu dou sem água, viu gente? Você viu que eu já aproveitei para mostrar para vocês como é que deve ser a tossida. Por isso tem que estar em alerta, por isso que o Brasil e o mundo tem que estar alerta, está correto. Inclusive deveria dar condições da força máxima do SUS poder agir num momento como esse. Imaginei inclusive que o Bolsonaro ia falar sobre os plantões da Anvisa que vieram sendo cortados. Por que a Anvisa cortou plantões em janeiro e fevereiro, como foi denunciado essa semana no Congresso Nacional? Imaginei que o presidente Bolsonaro ia anunciar medidas de acompanhamento econômico por parte da Anvisa e do Ministério da Economia, porque precisa acompanhar o aumento do preço das máscaras cirúrgicas. Denunciamos essa semana no Congresso Nacional que uma caixa com 50 unidades de máscara cirúrgica estava sendo vendida na Bahia em novembro, dezembro, por R$5 e agora está sendo vendido por R$160. R$160. Em São Paulo, diretores de hospitais falaram de venda de caixa de máscara cirúrgica que estava a R$5, R$6 por R$50. Por quê? Porque a indústria que produz exportou para a China e para o hemisfério norte em dezembro, janeiro, fevereiro. Está desabastecendo o mercado brasileiro. E tem muito atravessador que quer se aproveitar. O cara que faz a distribuição quer se aproveitar nesse momento e aumentar o preço. Isso exige uma ação firme da Anvisa e do Ministério da Economia de acompanhamento, se isso está acontecendo, e intervenção econômica se for necessário, intervenção regulatória. Não é possível que a gente permita que aproveitadores se aproveitem de uma crise, numa situação como essa, para aferir lucro, para ganhar dinheiro. Imaginava que ia ter uma fala sobre isso, por exemplo, ou medidas mais concretas em relação a isso. Absolutamente nada. Então não é momento de pânico. O coronavírus é algo que alerta o mundo. A gente tem que perceber que a letalidade, ou seja, o número de pessoas que morreram a partir do número total de casos, é muito mais baixo do que os episódios de 2003 e de 2012. E que ela está concentrada nas pessoas idosas, com mais de 65 anos de idade. E, em geral, que tem doenças crônicas associadas, cardiopatias, doenças pulmonares, tratamento de câncer, situações de redução da condição imunológica. Felizmente não atacou, por exemplo, crianças, a letalidade, não atacou a letalidade de gestantes, como aconteceu, por exemplo, na pandemia da influenza. Então é um momento de alerta importante, de dar condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras de saúde de todo o país, a começar pelos servidores da Anvisa, que façam a vigilância dos portos e dos aeroportos, aos laboratórios públicos que precisam ser reforçados. Feliz o Brasil que tem uma rede de laboratórios públicos. Os Estados Unidos estão passando o maior perrengue, porque não tem controle em relação aos exames que são realizados. Se cobra pelo exame. Teve uma pessoa que ficou em quarentena, teve que pagar R$4.000 pela quarentena e $4.000 pela quarentena, $4.000 pelo exame, e estava negativo, teve que pagar, porque eles não têm um SUS, não têm um Sistema Nacional Público de Saúde. Então temos que dar força máxima para o SUS. Se é necessário mais recurso para ampliar leitos de UTI, o governo Bolsonaro, que fez aí um acordão tem dito que fez um acordão aí com o Congresso Nacional, 15 bilhões, vamos colocar esse recurso para a área da saúde, para recuperar, botar maior capacidade para isso. Então não é momento de pânico, é momento de alerta, de orientação à população e de medidas concretas. Não é momento de tirar médico, como fez o Bolsonaro, não é momento de ter uma postura absolutamente irresponsável com as famílias que estavam na China. O Bolsonaro quis fazer um tratamento para as pessoas que estavam na China, se negando a trazê-las para cá, dizendo que elas iam transmitir a infecção para cá, como a lepra foi tratada nos tempos bíblicos. Absurdo essa postura do presidente Bolsonaro. Infelizmente
Nós agimos, o Congresso Nacional agiu, as pessoas estão aqui e ninguém estava infectado, trouxemos de forma controlada. O vírus chegou aqui pelo Brasil, não pelas pessoas que vieram de forma controlada. Aliás, o vírus chegou aqui no Brasil não pela China, nem pelos chineses, como foi estimulado o preconceito e a xenofobia. Um abraço, gente. Tem mais uma pergunta, Rafa? Senão vamos voltar para o debate. A Fabiana só comentou que também está faltando álcool em gel. Sim. E a Tatiane interagiu novamente, disse que parece que eles não querem que a gente se previna, parece que não estão dando muita bola para a população, né? É um descaso. O Bolsonaro tem um projeto de morte. Vidas e meio ambiente destruídos são os legados irrecuperáveis da era Bolsonaro, infelizmente. Esse é o projeto de morte do Bolsonaro. Projeto de morte. Infelizmente, o projeto de morte. E hoje eu esperava dele hombridade, de reconhecer os erros, de valorizar o SUS. Não falou uma vez a palavra SUS, Sistema Único de Saúde. A gente já conhecia. Vamos em frente, né? Muita orientação, então eu queria reforçar a orientação. Eu tenho defendido no Congresso Nacional, aprovamos essa defesa, que a gente, aprovamos a moção inclusive, que a Organização Mundial de Saúde classifique já como pandemia do coronavírus, porque nós temos transmissão consistente em 5 continentes. Aqui no continente americano, transmissão comunitária consistente nos Estados Unidos. A transmissão que aconteceu nos Estados Unidos é mais uma demonstração do descaso de um país rico como os Estados Unidos com a população vulnerável. A transmissão acontece no local de agrupamento de idosos, gravíssimo aconteceu nos Estados Unidos. Tem transmissão consistente nos Estados Unidos, ou seja, completa transmissão em 5 continentes. Já é momento de ser classificado como pandemia. Por que eu acho que não é classificado como pandemia? Eu acho que tem pressão, lobby econômico norte-americano para não escancarar a exclusão que existe nos Estados Unidos em relação ao acesso à saúde. E eles têm preocupação na classificação clara que tem transmissão comunitária nos Estados Unidos. Tem transmissão comunitária, tem a primeira morte nos Estados Unidos, tem transmissão comunitária nos Estados Unidos, não querem evidenciar isso, porque eles temem a redução de viagens para os Estados Unidos e a redução de saída de americanos pelo mundo, com isso mexendo nos interesses comerciais dos Estados Unidos. Quando estava na China, eles fizeram um carnaval, inclusive medidas abusivas em relação aos chineses, estimularam a xenofobia. Agora que está nos Estados Unidos, eles tentam evitar que se deixe claramente a evidência da transmissão comunitária dos Estados Unidos, que seria a clareza da transmissão no quinto continente, no continente americano, e com isso a necessidade de definição da pandemia. Eu estou preocupado com uma outra coisa, que Trump utilize essa situação para ampliar suas medidas abusivas, autoritárias e de desrespeito aos direitos humanos em relação à migração para os Estados Unidos. Assim como ele foi xenófobo, tiveram atitudes xenófobas em relação aos chineses, vão começar a dizer que o problema do coronavírus nos Estados Unidos é a chegada dos migrantes latinos. Aliás, sobre isso, fiquei estarrecido com a informação, nós circulamos isso já em lugares onde o Brasil passou a ser o terceiro país que mais teve migrantes brasileiros apreendidos por migração ilegal nos Estados Unidos. Nós perdemos agora só para Guatemala e El Salvador, ultrapassamos o México. Mais migrantes brasileiros foram presos por migração ilegal nos Estados Unidos do que o México. Olha só essa situação. Olha só essa situação, gente. Então eu fico preocupado com a postura de Trump, dele querer reforçar, ampliar medidas abusivas. Por isso que a declaração da pandemia é importante também, porque abre o olho da Organização Mundial de Saúde, das agências da ONU, está acontecendo algum desrespeito em relação aos migrantes. Grande abraço, pessoal, vou voltar aqui para o debate, agradecer a participação de vocês, mandem mais perguntas, comentários, a gente pode responder ao longo da noite, tá certo? Grande abraço, vergonhoso mais uma vez Bolsonaro.